Estamos iniciando mais um episódio do Casos Empresariais Podcast. E começo agradecendo a você que nos acompanha e nos assiste aqui no YouTube. Gratidão aí por estar sempre junto com a gente. Hoje nós estamos recebendo duas feras aqui no nosso episódio para nós conversarmos sobre o caso 9 do livro, que é uma plataforma de serviços de saúde, tá? E essas feras são o Dr. Guilherme Pedro Borrac de Haro e o Vinícius Oliveira. O primeiro é uma pessoa extremamente competente, reconhecida no mercado jurídico, tá? Um advogado aí altamente renomado na região do Oeste Paulista. E o segundo é o Vinícius, que é do setor de inovação, tecnologia, startups. Então acho que a gente consegue ter um bate-papo super produtivo no episódio de hoje. Indo às apresentações, Dr. Guilherme Prado Borrac de Haro, graduado em Direito, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil, em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito Previdenciário, mestre em Direito Negocial, doutor em Direito Econômico e pós-graduando em Direito Tributário. Atua como advogado, palestrante e professor aqui na Toledo Prudente Centro Universitário. Dr. Guilherme, muito obrigado por aceitar o convite para estar conosco hoje. Seja bem-vindo. Muito obrigado, quem agradece sou eu. Nosso segundo convidado é o querido Vinícius Oliveira. Vinícius foi meu aluno aí alguns anos atrás no curso de Ciência da Computação. Tá? Então ele é graduado em Ciência da Computação. Vinícius iniciou sua jornada profissional em 2019, liderando iniciativas em empresas de fintech, contabilidade digital, factoring, dentro do ecossistema da Venture Builder, ECWSA. É fundador e diretor da VS Digital, que tem o propósito de ajudar pequenos empresários a entrarem no mundo digital, transformando até hoje já mais de 100 negócios ao longo desse processo. Vinícius, também damos as boas-vindas a você e gratidão por aceitar aí estar conosco. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Vamos que vamos, né? Vai ser um prazer. É isso aí. Vai ser o melhor podcast hoje. Poxa, que legal. Tomara que sim, vamos né? assumir essa responsabilidade, Sem dúvida. Bom, antes de entrarmos especificamente nas discussões do caso, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Agora, a partir desse episódio, o Casos Empresariais, ele abre espaço para patrocinadores. Então, a primeira empresa patrocinadora é a Steelbras Antenas. Há 28 anos no mercado, a Steelbras transforma ideias em inovação. Especialistas na fabricação de antenas de alta performance combinam tecnologia de ponta com um toque artesanal que faz a diferença. Com mais de 140 colaboradores engajados, atendem desde o campo até a segurança pública, sempre entregando qualidade e confiabilidade. Saiba mais em www.steelbras.com.br ou nas redes sociais @Steelbras. E nosso segundo patrocinador é a VS Digi. Empresário, se sua empresa está faturando entre 100 e 300 mil reais e você quer dar o próximo passo para faturar 3 ou mais milhões, a VS Digi é a parceira que você precisa. Já ajudamos mais de 100 negócios da nossa região a explorar o máximo do crescimento no digital. Quer fazer o seu planejamento estratégico para 2025 com a VS Digi e com o nosso time de especialistas? E o melhor, se você não gostar do que entregamos, devolvemos o valor investido. Agora é a hora de agir. Escaneie o QR Code que aparece aí na tela e inicie sua jornada no marketing digital. Nosso terceiro patrocinador é a Meriton Partners. A Meriton Partners, com mais de 30 anos de experiência, ajuda a sua empresa a crescer com segurança, reestruturando dívidas, otimizando capital e buscando soluções junto ao mercado de capitais. Conecte-se com especialistas que entendem suas necessidades. Meriton Partners, seu parceiro estratégico em finanças corporativas. E nosso último patrocinador é a Lista CNAI.
Você já conhece a Lista CNAE? É a plataforma perfeita para quem busca listas de empresas com CNPJ ativa em todo o Brasil. Com filtros como ramo de atividade, razão social, data de abertura e muitos outros, é a solução ideal para impulsionar seus negócios e estratégias de mercado. Para saber mais, acesse listacnai.com.br. Posso dizer o seguinte, o protagonista principal desse caso, desde cedo, demonstrou inclinação para a tecnologia, o que, aliado a uma educação de qualidade e determinação, o levou a se destacar na faculdade e obter uma bolsa de mestrado. Ao lado de seu amigo Ivan, deu vida a uma ideia visionária, criar uma plataforma que conecta pacientes e profissionais da saúde, utilizando tecnologia para consultas remotas, bem como também exames. Essa ideia não apenas ganhou força, como se tornou uma empresa sólida, gerando impacto em mais de 150 cidades e empregando mais de 100 pessoas. E para começarmos esse bate-papo, eu gostaria de lançar aí a primeira questão para os nossos convidados. No caso de hoje, esse protagonista principal, ele perdeu o irmão mais velho, que era sua referência, ainda quando ele estava na adolescência. Logo em seguida, ele perdeu também a sua mãe. E o tempo foi passando e até em função da doença da mãe, o pai teve que parar de cuidar dos negócios e acompanhar os cuidados com a mãe. E essa empresa familiar, ela acabou fechando por problemas de gestão na mão de terceiros. E aí vem a primeira pergunta. Vocês acreditam que essas adversidades, ou seja, todos esses problemas pelos quais o nosso protagonista passou, ajudaram a moldar a resiliência e os valores que ele carrega hoje como líder dentro do negócio que ele está? Como essas experiências que ele viveu podem influenciar a trajetória de um profissional? Legal. Posso? Fica à vontade. Uma eu começo, a outra você começa, a gente vai fazendo assim, né? Eu acho legal porque quando a gente olha pro empreendedor, a gente vê muito sofrimento. Isso falo como nós, como empreendedores. É lógico que talvez a imagem do empreendedor para a grande maioria dos brasileiros não é bem essa, né? Mas quando você entra no meio, e hoje atualmente a gente vê as pessoas, elas não querem, por exemplo, como posso dizer, elas não querem serem concursadas, elas querem empreender. Então hoje o empreendedor, as pessoas têm respeitado muito mais. E correr da CLT. E estão correndo da CLT. Mas respeitar o empreendedor, por que eu entro nesse ponto? Porque eu falo que empreender é sofrimento. Porque você assume muitas responsabilidades. Um sofrimento solitário. Exato. Então, assim, se ele teve muita resiliência antes de começar a empreender, a passar por isso, a continuar na época, né? A resiliência dele foi para ele continuar estudando, continuar se aprimorando. Então, se desde essa época ele já conseguiu passar por essas dificuldades, e com certeza já o tornava, já o preparava para ser um grande empreendedor. Porque, com certeza, as dificuldades só foram aumentando, né? Sem dúvida. Eu considero, tem uma frase que eu sempre falo, que o diamante só é belo porque ele sofre a dor da lapidação. E de fato, a pedra ali, mesmo brilhante como um diamante, quando encontrada na natureza, ela é toda imperfeita. Exato. E ela não tem um polimento que é o que a gente apresenta numa joia. E se a gente imaginar que o corpo daquela pedra, ele literalmente é dilacerado, ele é lascado, ele é polido depois... Assim também as rosas, quanto mais você poda nos momentos corretos, mais elas sobrevivem. Ou seja, você mutila o corpo dela para que ela sobreviva mais. Então, esses eventos realmente dolorosos na vida, eles vão trazendo calos e cicatrizes na personalidade da pessoa, que ela tem a capacidade de enfrentar as adversidades que você falou, que é um sofrimento, e eu só coloco essa característica adicional, um sofrimento solitário. O empresário, ele costuma ser solitário mesmo, às vezes até para conseguir ter uma vida em casa, chegando em casa para não ficar transportando as lamúrias do que aconteceu na empresa, muitas vezes ele sofre sozinho, mas esse sofrimento gera também o embrutecimento e a resiliência e a capacidade de superar essas adversidades. Exato. Virando um diamante aí, que pelo jeito é o destino dessa empresa aí. Tá certo.
E fora que, por exemplo, ele teve também além da perda do irmão, da mãe, a falência do negócio do pai, o irmão mais novo que, né, para quem ler o livro vai entender isso, né? O irmão dele acabou se envolvendo com drogas e tudo mais, também porque não suportou o trauma dessas perdas todas, né? Vida sofrida, só faltou ser corintiano. Coitado. Tem um outro trecho do livro que eu falo assim, a gente não vai conseguir abordar todo o conteúdo do livro, porque esse caso especificamente, eu acredito que se não é o mais longo, é um dos mais longos, porque ele tem 9 páginas. Mais bem detalhado. Você esqueceu, Wilson, que além do sofrimento que permeou a vida inteira, ele também é um roqueiro. Exatamente, é roqueiro. E assim, ele conta ali que quando eles eram crianças, né, os 3 irmãos, o pai pegava eles eram muito bem de vida, né, porque afinal de contas eles tinham uma loja de material de construção com 8 lojas, mais de 500 funcionários, e assim, o pai pegava as crianças e ia para as regiões mais humildes, mais pobres, né, para ensinar os filhos as dificuldades, né, que a vida pode impor, né? Sim. E aí dentro do livro isso é colocado, inclusive, que isso ajuda a moldar, né? E o pai usava uma frase, né, que o trabalho duro é essencial para o sucesso, né? E como é que vocês acham que, por exemplo, porque hoje a gente tem um mundo muito corrido e às vezes os pais não ensinam essas lições, né, para os seus filhos, né? Sim. Qual vocês acham que é o valor, por exemplo, dessas lições? A gente percebe que esse personagem principal, esse protagonista desse caso, tá? Hoje ele reconhece o valor daquilo que o seu pai falava, né? Como é que vocês acham que isso pode impactar um profissional a partir do momento que ele tem uma empresa, na liderança, na tomada de decisões, na tomada de decisões com relação às pessoas, aos negócios? Como é que essas lições vindo de famílias podem ter valor nisso? Sim. Vocês tiveram essa experiência das suas famílias? Eu acho que era bom a gente tocar nesse assunto, né? Legal. Posso? No meu caso, meu pai sempre foi empresário, daquele tipo de empresário que já teve vários negócios que foram pro buraco e teve que se refazer. Isso daí, sem dúvida, a gente vê que os empresários de sucesso são aqueles que quebraram antes. Parece que a gente fica desejando que a nossa primeira empresa quebre logo para que a gente consiga ter outra de sucesso, né? E a gente vê que realmente os grandes cases do mundo, eles vieram de perdas, de derrotas, que aprenderam com isso, né? É muito comum lá no escritório chegar alguém com um problema gigantesco e às vezes a gente finalizar com a conversa como algo extremamente importante ou uma grande oportunidade de aprendizado, porque aprendendo com um problema, com certeza muitas vezes ele não comete de novo. Eu acho, de maneira indelével, esse empresário, ele aprendeu com esse passado do pai dele. Também concordo com você que a vida corrida às vezes não dá tempo de fazer o que o pai fazia, quase um sermão dirigido aí, né, que ele saía com o filho andando e inclusive falando sobre isso, mas também eu acho que o silêncio muitas vezes e às vezes a ausência justificadas, ou seja, o contrário disso, não um sermão provocado, mas o silêncio e às vezes o fato dele não ver o pai chegar em casa porque estava trabalhando, também isso vai lapidando para demonstrar que realmente ele está trabalhando para você conseguir ter um conforto lá de estar na sua casa. Então, com certeza isso daí molda o caráter do empresário. Legal. Hoje é um questionamento que eu me faço muito, né? Como eu vou cuidar dos meus filhos, né? Porque realmente eu vim de uma geração, de uma criação muito parecida com essa, onde as dificuldades elas não existiam. Pegando uma parte da vida dele, né? Uma parte da vida dele estava tudo dando certo, a família prosperava e eu me vejo muito parecido. E me vejo muito parecido também na criação do meu pai, porque ele sempre nunca deu tudo de mão beijada, por mais que ele poderia dar. Não tinha um porquê, muitas das vezes, ele falar não. Mas ele falava aquele não justamente para que o que o Vinícius vai fazer agora, o que ele vai fazer, como é que ele vai se inventar ali, se reinventar para conseguir o sim. Então, acho que esse que é um ponto muito interessante, porque ele poderia ter dado tudo, né? Sim. Mas, eu te dou isso condicionado a
a você participar comigo, a você estar comigo, a você ver a dificuldade alheia. Então, acho que isso é um ponto que chama muita atenção, né? Deu o sabor da conquista para você. Exato. Esse também, ele dá tudo, independentemente de você, às vezes, merecer ou não merecer, ou só porque você pediu. Realmente, você, às vezes, não compreende a sociedade lá fora, que ela não dá as coisas porque você pede. Você tem que batalhar muito para que a sociedade devolva. E, às vezes, você se decepciona com a sociedade, mas não porque... A sociedade, às vezes, é decepcionante, mas não porque, literalmente, é uma situação decepcionável, mas porque você tem a característica de tudo que pedir ganhava. Então, isso aí, seu pai foi maravilhoso também. E eu vou um pouquinho além, pegando o que eu vivo hoje com as pessoas, não todas, né, claro, mas com algumas das pessoas que eu já trabalhei barra trabalho. Teve um caso muito específico, até de um estagiário, foi o primeiro emprego dele. E deu quase um ano e 2 meses de empresa, ele almejava muito a efetivação e, na verdade, veio uma demissão. É uma demissão pela própria história que ele construiu dentro da empresa, na oportunidade que a gente teve de trazer outra pessoa, a gente trouxe e acreditou num novo sonho. E a demissão, ele recebeu tão mal que no outro dia eu tive que conversar com a família dele. Nossa, ele não estava preparado para não. Eu tive que justificar para ele e para a família. Então, assim, o que eu digo, além dele não estar preparado, eu particularmente achei que o que me mais chamou a atenção disso é a mãe ter buscado uma conversa comigo. Porque, na verdade, imagino eu, não palpitando na questão dos outros, mas imagino eu que daria para resolver talvez ali entre eles, né? Mas eu tive que justificar para ele e para a família o motivo da demissão. Então, você vê que é um contraste também de criações, né? Eu tenho estudado, aí você está falando um pouco, era a geração Z, né? A gente já conversou disso, né, Vinícius? Você é um cara fora do perfil normal da geração Z, né? Mas a geração Z tem muito isso, né? Você vê, por exemplo, hoje que a geração Z, muitos candidatos vão para entrevista com o pai ou a mãe junto. Sim, sim. Né? Isso tem aumentado, isso é estatístico, né? Tem aumentado. Exatamente, tem estatísticas disso. Tem a maturidade. E aí, quando você demite, o pai e a mãe, ao invés de resolver ali, quer um feedback da empresa, quero saber, mas peraí, por que vocês demitiram meu filho, por exemplo, minha filha? Né? Então, isso é um efeito da geração Z, que é algo, né, Guilherme? Você não é mais novo que eu, mas você é uma geração anterior ainda, né? Isso a gente não via no passado. Aí a gente fala aí de 20 anos atrás, 15 anos, você não era dessa forma, né? E é uma nova realidade, a gente precisa entender e começar a trabalhar e aceitar que isso está aí, né? Se realmente na nossa geração, se tivesse uma notícia dessa, chegava em casa, podia até ter o acolhimento, mas de maneira nenhuma voltar os pais irem na empresa. Isso não existia. É inconcebível, assim, seria algo inimaginável. Vira uma discussão à parte, né? Vira um podcast à parte. Não, sem dúvida. Isso que nós não falamos da geração TikTok, né? Exato. Que é a mais recente ainda. Exatamente. Uma outra questão aqui, tá? É assim, a empresa, tá? Essa plataforma, ela foi criada, tá? Para conectar pacientes e médicos de forma mais acessível e eficiente. Hoje, esse tipo de plataforma é bastante comum, né? Telemedicina e tudo mais, mas há alguns anos ainda não, né? Dado o crescimento desse setor da tecnologia, da inovação, e eu sei que o Guilherme é bastante fã também da tecnologia e da inovação, e o Vinícius atua dentro disso, quais vocês acham que são os principais fatores para quem pensa em empreender na tecnologia e na inovação para conseguir ter sucesso? Essa eu vou deixar para o Vinícius começar. Legal. Eu falo que hoje a gente tem escutado uma palavrinha muito legal, que foi até como eu me apresentei pro Wilson quando a gente voltou a conversar, né, fora da sala de aula, né, depois de uns anos. A palavrinha que eu usei para explicar para ele o que eu fazia era growth. Aí, bom, o growth, né? Por mais que a gente, hoje, quando a gente vai estudar um pouquinho sobre o growth, a gente vê que ele está muito aplicado ao marketing, mas usando a administração que eu aprendi com ele, o growth está muito relacionado com o PDCA, né? Então, preciso planejar, preciso fazer, preciso chegar ao que eu estou fazendo e preciso reinventar essa roda. Então, olhando para essa parte empreendedora, acho que muitas pessoas às vezes empreendem com o objetivo fim de ganhar dinheiro, já olham para o dinheiro como objetivo principal. Mas na verdade, primeiro ponto, você precisa achar um problema e se apaixonar pelo problema. Isso até
tem alguns livros que falam muito sobre isso, mas a gente se apaixonar pelo problema é o primeiro ponto. E depois você tem que começar a buscar as alavancas de crescimento, que aí vem você criar os frameworks certos, você olhar para growth, olhar para o planejamento, ver quais são os gargalos daquele processo que você tem feito, reinventar, buscar novas formas de você inovar dentro daquele processo. Então eu vejo muito dessa forma. Eu falo isso porque eu converso com muitas pessoas, até que se formaram comigo. Tive uma conversa recente essa semana, que a gente estava conversando sobre, eu quero empreender. Legal, gente, mas aí, o que a gente vai escolher? Qual que vai ser o ramo que a gente vai entrar? Eu acho que esse ramo aqui dá dinheiro. Legal, esse ramo realmente, a gente olhar aqui igual no caso a parte clínica, médica, hoje a gente tem clínicas gigantescas, então é um mercado que gira muita grana, o mercado agro também gira muita grana. Sim. Mas qual que é a tua relação com esse mercado? O quanto que você consegue se apaixonar por um problema que o teu cliente final vai vivenciar? Então acho que esse é o primeiro ponto, você olha para o mercado, você vê o quanto que você consegue se conectar com aquele mercado. Sim, e depois você vai aplicando o que você conhece, testando e se reinventando, né? Eu vejo muito dessa forma. Concordo com tudo. Legal. Quer compartilhar alguma coisa? Eu concordo plenamente, não sou nenhum exemplo de sucesso a ponto de falar fórmulas de sucesso, mas eu vendo o sistema capitalista, ele incentiva pessoas a resolverem o problema dos outros. O sujeito que vende coxinha, ele resolve o problema da pessoa que queria comer uma coxinha ou se alimentar ali naquele período da tarde. E assim a energia elétrica e até as grandes empresas. E eu vejo que realmente nos setores tradicionais, o básico bem feito, ele é algo suficiente. O setor de alimentação, por exemplo, o sujeito que faz um hambúrguerzinho ali, mais ou menos, com um pão ali mais bem feito e os molhos bem feitos, tem um sucesso. Agora, no setor seu, esses setores mais disruptivos, os setores mais modernos, precisa realmente, aqueles que têm sucesso, tem que encontrar um que eu chamo de enigma, que é o enigma do diferencial. Sim. Que legal. É difícil chegar nesse enigma, porque todo mundo quer fazer algo que ninguém fez e que esse algo que seja feito seja extremamente escalável, vamos falar em growth, né? Exato. Seja altamente escalável também, e para que haja uma possibilidade de crescimento, às vezes exponencial, sem aumentar necessariamente os custos. E eu vejo hoje em dia que a tecnologia ela tem permitido até os setores tradicionais. Eu advogo por um porto de areia. Esse porto de areia literalmente são dragas que retiram a areia do fundo do rio e jogam na margem. Sim. E espera secar. E classifica. Tem a areia grossa, areia fina, a areia continua lavada e tira umas pedras e ainda vende as pedras. E algumas pedras maiores ainda bate e transforma em pequenas pedras. Setor extremamente tradicional. A empresa existe há 80 anos. No entanto, os atuais sócios, que são a terceira geração, foram no G4 e aprenderam várias técnicas e começaram a aplicar num mercado absurdamente tradicional, tecnologia. Hoje em dia, entram vários caminhões lá, o caminhão sai da onde ele tem que sair, já preenche no aplicativo que tipo de areia ele quer, quanto quer de areia, ele já vai na balança que ele sabe, já prepara uma rotina ali, um sabe do outro, qual que é o horário estimado que você tem que chegar, porque já vai ter outro ali preenchendo. Então, assim, sim, a tecnologia, esse mundo da tecnologia é maravilhoso, que ela permite trazer esses elementos que nos mercados tradicionais era só fazer o bem feito, fazer o básico bem feito. Confia em alguém, ele que o sempre resto resolve, né? Então, assim, o sucesso, eu acho que depende nos mercados tradicionais desse elemento e nos mercados disruptivos o tal do diferencial, que é algo que provavelmente a gente vai falar sobre o seu projeto hoje. Deixa eu perguntar uma outra coisa. No livro tem um trecho lá que ele fala do valor do olho do dono que engorda o gado, né? Frase tradicional. Como que vocês avaliam a importância, né, quando a gente fala de um gestor, dele estar próximo do dia a dia do negócio? A gente, pela história que a gente lê no livro, o pai dos meninos ali, quando eles eram jovens ainda, ele acabou perdendo a mão do negócio, deixou pessoas terceiras cuidando disso e não fica claro ali na descrição, mas provavelmente ele foi roubado e tudo mais, né? Qual que é o valor do gestor ele estar próximo e estar acompanhando essa questão, por exemplo, da gestão, principalmente financeira e do negócio no dia a dia? Posso começar? Na maioria dos casos eu entendo essencial também.
Não que seja algo necessariamente energético, metafísico, mas, de fato, aquele que o risco dele está envolvido no negócio tem um olhar diferenciado das coisas, porque é ele quem pode vir a quebrar, né? No entanto, eu vejo que atividades altamente procedimentalizadas, por exemplo, McDonald's. McDonald's tem procedimento para tantas coisas que tem procedimento quando acaba a energia. Tem procedimento o que fazer. Daí tem o procedimento para o hambúrguer que está na chapa, o hambúrguer que já saiu da chapa, o hambúrguer que já está no lanche, o que fazer quando acaba a energia. Então, existem atividades que, de fato, elas estão tão procedimentalizadas que elas permitem esse afastamento. Eu tenho 2 clientes que eles conseguiram isso. Eles procedimentalizaram tanto as empresas, as duas são de atacado, assim, facilita também um pouco os SKU. Então, os 2 conseguiram, eles viajam hoje em dia. As empresas se tocam sozinhas, vamos assim dizer. No entanto, eu tenho certeza que a presença deles poderia, ele estar verificando novas oportunidades, analisando se está havendo desperdício, aquela coisa que o dono vai no banheiro e vê que tem um monte de papel higiênico usado e jogado fora do lixo, essas coisas. Vou ser bem sincero, eu acho fundamental essa frase aí, principalmente negócios iniciais. Continua válida. Continua super válida. Continua válida. Legal. Você concorda com isso, Vinícius? Eu vou discordar, mas até para gerar provocação. Legal, Leon. Vou focar só na parte que eu discordo. Qual a parte que eu discordo? Eu acho que entra muito no que você falou quando criar processos. Então, se ele está criando processos, logo ele está atribuindo responsabilidades a novas pessoas e a função dele é olhar para o começo e para o fim, né? Então, no final do dia, ele tem que olhar alguma coisa que ele bata o olho rápido e fala, realmente, tudo que eu pedi para a pessoa fazer tá feito, tá certo. Por que disso? Porque isso também abre porta para ele encontrar novos problemas e olhar para... Só que tem um outro ponto também que eu olho muito para a característica do empreendedor. Aí eu acho que vai de pessoa a pessoa. Vou colocar eu como um exemplo. Eu sou um cara que gosta tanto de caçar problema e de ir atrás de solução, que talvez eu não seja, ainda não me testei para isso, né? Mas talvez eu não seja o cara que vai levar a empresa do 1 para o 100. Mas eu sou o cara que vai tirar a empresa do papel e vai dar o primeiro grande marco, eu vou fazer parte. Legal. Porque eu fico tão inquieto, eu não consigo repetir as coisas, e hoje até tem gente aqui que as pessoas não estão vendo, mas vive muito comigo e sabe disso, eu não consigo olhar para a mesma coisa e fazer igual. Então, se hoje eu mando um relatório para você, se você deixar para eu mandar semana que vem, eu preciso achar alguma coisa para mudar aquele relatório mas por que ele só olhou e respondeu ok? Eu não vou conseguir dormir. Legal. Eu vou ter que achar alguma forma de melhorar esse relatório. Então, eu digo assim, que depende muito também de pessoa a pessoa, exato. Então, às vezes, acho que ele tem que se desvincular um pouco, porque talvez eu olhando o próprio McDonald's, hoje os fundadores do McDonald's, talvez eles não são o melhor CEO pro McDonald's. Com certeza. Porque hoje o tamanho do McDonald's dá para agora você ficar inventando muita roda. Não dá para você assumir tantos riscos na época como eles assumiram. Sem dúvida. Então talvez seja melhor eles ir para uma outra área, um McLab, não sei, inventar alguma coisa para a cabeça disruptiva deles ficar em casa, para a cabeça deles trabalhar. Sim, né? Concordo. Bacana, são complementares as visões, acho que não são antagônicas, não. Legal. São complementares, né? São complementares. Porque mesmo que eles estejam em casa ou olhando o protocolo, alguém está olhando no lugar dele. Então continua sendo o olhar, entendeu? Legal, verdade. Deixa eu fazer uma outra provocação para vocês, tá? Questão, por exemplo, de qualidade de vida, tá? Vocês acham que a falta de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal foi um fator determinante no desenrolar dos acontecimentos do caso ali do livro? Porque você vê, por exemplo, que o nosso protagonista ele está num questionamento interno da falta de atenção de tempo para a família, né? Então, assim, para quem está nos assistindo, essa empresa ela recebeu uma proposta para ser vendida, né? Tem um grupo de investidores que fez uma oferta absurda, né? Absurda que eu falo, é relevante, né? Sim. Porque os caras, o que eles estão propondo pagar dá mais de 20 anos do último faturamento anual, né? Então seriam aí 20 e tantos faturamentos anuais numa pancada, né? Então aparentemente é muito dinheiro, né? E aí esse nosso protagonista, ele tá nesse dilema, cara. E aí, eu continuo, não continuo? A gente já vai entrar na questão
do relacionamento entre os dois sócios também, né? Mas até que ponto, né, é importante acho que essa é a questão. Até que ponto dar preferência para o trabalho ao invés de vida pessoal, ou saber lidar com isso? Como é que vocês, no dia a dia de vocês, trabalham? Porque assim, eu sei que o Vini é esse cara dinâmico, o Guilherme é outro cara que é focado no jurídico assim, né, trabalha pra caramba durante o dia, participa ativamente aqui na instituição de ensino, tem banca daqui a pouco, né? Se mandar mensagem meia-noite é perigoso responder e responde. Então, até que ponto vocês enxergam esse valor, né? Trabalho, vida pessoal. Tem só um detalhe, né? Que é o caso de vocês dois. Vocês não têm filhos. Eu tenho. Você tem? Eu não sabia. Mas já tá com 16 anos, então já consegue tomar banho sozinho. Então tá. Eu não sabia que você tinha uma filha. E ela desce da escola e fica no meu escritório à tarde, então não dá trabalho, não. Então tá. Quem quer começar a responder essa questão? Fica equilíbrio. Fica à vontade. Eu vou começar com uma frase boa. Dinheiro é mais estômago do que cérebro. Peter Lynch fala isso para nós. Por quê? Acho que essa decisão, o racional, aí a gente olha até um pouco para como a grande maioria das pessoas elas enxergam a relação com o dinheiro, né? Tem muita gente que tem medo de dinheiro. Sabe que falam que, olha, por conta daquele dinheiro é que destruiu a relação da família, por conta daquela ganância que prejudicou a pessoa. Então eu digo que essa relação com o dinheiro é muito mais estômago, né? Você ali dentro você ter coragem de tomar uma decisão de continuar essa rotina maluca, sendo que, vamos supor aí que dessa negociação ele consiga tirar, sei lá, 100 milhões. Acho que colocando 20 vezes ali o tamanho da empresa, uma empresa de tecnologia, vamos brincar que ele vai colocar 100 milhões no bolso, muita grana. Acho que quem hoje tem 100, 200 milhões, para quem tem 2 milhões, ambos fazem as mesmas coisas, né? Vamos assim dizer. Então ele coloca isso no bolso, ele coloca o rendimento ali rendendo 10 milhões no ano, ele vive com 2, o restante ele vai lá e reinveste, ele garantiu já, não só dele, mas da família toda, né? A família não precisa mais trabalhar. Então acho que é uma decisão assim muito corajosa e em contrapartida você vê muita gente que só empreende se for para arriscar tudo, se for para dar all-in. Sim. Acho que isso, com certeza, esse cara gosta de jogar pôquer, né? Sim. Esse com certeza gosta de jogar pôquer, mas eu acho que esse que é para iniciar a discussão, né? Eu acho que esse que é um ponto muito importante, né? Porque eu te dei 100 milhões hoje, o que você faz? Sim. Sem querer dar resposta, né? Mas complementando a situação. Exato. Sim. Olha, essa é a pergunta de $1 milhão, hein? Como balancear a dedicação de uma atividade e a vida pessoal? É assim, eu acompanho o que está escrito lá no pórtico do oráculo de Delfos. Está escrito assim, nada em excesso. E a palavra excesso não significa que é maioria, ou seja, você se dedica mais ao trabalho do que à família, não é maioria, é excesso. Sim. Ou seja, você se dedica tanto ao trabalho que não se dedica nada à família em alguns momentos. Nos momentos de festividades, você literalmente não se dedica nada à família ou sempre em primeiro lugar está o trabalho. Eu acho que daí seria um excesso. No entanto, eu vejo também as histórias de sucesso. E tem uma questão, né, Guilherme? Eu vou fazer uma parte aqui para você continuar a sua fala. Quando a gente analisa, eu já fui CLT e fazem aí 3 anos que eu estou nesse mundo do empreendedorismo, né? Sim. E eu falo, cara, eu hoje, quando CLT, eu cheguei a ter problema de depressão, né, de tipo assim, ter pavor de segunda-feira ir trabalhar, né, principalmente na época de banco, porque a pressão era muito grande. Banco não é fácil. Né, e hoje, no empreendedorismo, quando eu paro e olho quantas horas eu me dedico ao trabalho no dia, acaba sendo muito mais do que a época de banco. Só que a sensação, o sentimento é outro. Né? É satisfação, é realização. Claro que tem as frustrações no meio, faz parte, né? Aquilo que você de repente, hoje vai acontecer, não acontece, né? Sim. Isso faz parte, acho que em ambas situações. Mas eu falo assim, hoje eu não ligo, cara. Às vezes eu trabalho 9 horas, 10 horas da noite, 11 horas eu estou trabalhando. Né? Então, eu trabalho muitas vezes no final de semana. Sim. Tá?
mas eu me sinto mais satisfeito, né? Sim. E acho que entra um pouco nisso, quer dizer, fazer aquilo que te traz prazer, né? Satisfação, Sim. né? E a posição? Num lava-jato, quando chega uma caminhonete cheia de lama, o dono sorri, o cara que vai lavar não sorri. Então, a mudança de posição faz que ao mesmo evento encare de maneira diferente. Sim. Então, antes, quando você era CLT, você enxergava lá o cliente te ligando como algo que te o dá problema do ansiedade. outro, né? E agora, Esse problema não é meu, né? se é o dono da quitanda e você vê uma pessoa entrando, você fica feliz. Mas se você é o cara que vai atender na quitanda, às vezes você fica triste. Então depende da sua posição. Eu também sou assim. Eu até demais. Eu tenho uma banca daqui a pouco, aceitei 32 bancas nesse semestre. Caraca! E pela primeira vez minha esposa falou: ô Guilherme, você aceitou banca demais. No ano semestre que vem, só 10. Pela primeira vez ela falou, ela nunca opina aqui na faculdade, nunca. Mas daí realmente ela percebeu que ontem eu fiz 7 bancas. Ou seja, se cada banca demora 1h20, quantas horas que eu fiquei aqui fora o escritório? Muitas vezes eu faço banca com iPad, cumprindo prazo. O Wilson sabe que eu sou desse daí. Eu tenho toque de visualizar, eu tenho que visualizar. Então, até eu falo pro cliente, não me lembra na segunda, porque eu vou esquecer. Então, eu acho que, eu vou ser bem sincero, eu gosto muito de trabalhar, é estressante, mas eu gosto muito, principalmente na idade do Vinícius, eu sou a favor de se dedicar ao máximo, lógico, sem abandonar a família, mas em alguns momentos você vai ter que abrir mão da convivência com a família para se dedicar ao negócio. Eu vejo isso, pelo menos nesse primeiro sprint, assim, não sei se você está no primeiro sprint, no segundo, etc., mas para gerar o growth na atividade, precisa de sangue, suor, não tem jeito. Precisa. E a família tem que compreender. Eu tô com 58, aposentado já, e eu tô nesse ritmo aí. Que legal, eu vejo o brilho nos seus olhos. Você tá com a animação do assim, jovem. Sim. O objetivo é esse, cara, fazer acontecer. Sim. Agora, sendo bem realista, né? Eu tenho um monte de parceiros, cara aposentado de banco, que me acham meio louco. Ah, não, mas quem tá... Mas deixa eles. Mas pode ver, a jovialidade está em você. A vontade tem que fazer acontecer. Eu concordo. É assim, não excesso, mas eu sou o famoso 7-7. Sim. Eu começo às 7, termino às 7 e depois ainda estou na faculdade aqui. Isso é verdade. Acho que é bem nesse ponto mesmo, né? A minha jornada é 7x0. Exato. Pra muitos é isso, né? Você entrega às 8 horas, você recebe por essas 8 horas e a sua vida... de vender horas. Gira em torno desse ciclo, né? Gira em torno desse ciclo. Exatamente. Você trabalha por horas e não por projeto. Exatamente. É bem isso aí. Exato. A gente tem, no caso, uma situação bastante interessante ali, né? Que... são 2 sócios, né? O Ivan e o nosso protagonista, que não tem nome, né? No livro. Eles estudaram juntos, montaram a empresa juntos, eram bastante amigos, conversavam periodicamente, frequentavam a casa um do outro, e de um ano para cá essa relação começou a encrespar. Deu uma encrespada, meio esfriou, quase não se falam mais, né? E essa situação ela está no livro porque ela aconteceu. Tá? Vamos colocar, esse é um fato real, é um dos fatos reais do livro. Tá? E por incrível que pareça, recentemente, tá, eu tive acesso a uma situação semelhante aqui na nossa cidade, em Presidente Prudente. 2 sócios que não se falam. Isso eu vejo direto. Então, assim, o que acontece? Os caras têm um negócio... Se odeiam. E aí eles se odeiam, e aí tem um intermediário. Vai falar pro fulano que tem que fazer isso. Responde para ele que tem que ser... Cara, os caras não têm coragem de chegar um pro outro e conversar. Eu advoguei para uma empresa que construíram outro estacionamento, a empresa, para que eles não estacionassem juntos. Nesse nível. Cada um entrava pelo fundo ou pela frente. Sim. E aí vem a pergunta, por que isso acontece? Por que leva a uma situação dessa que a pessoa não consegue olhar para o outro, cara, que é seu sócio? E aqui no caso do livro eram amigos, né? E essa é a pergunta que eu faço para você. Por que uma situação chega nesse pé? Sim. Você já chegou a ver alguma coisa parecida, Vinícius? Já. Então vamos lá. Então agora nós vamos ter relatos aí sobre essas experiências. Eu acho que, assim, no caso deles, eu coloco o ego em primeiro ponto. Coloco o ego em primeiro ponto porque até eu mesmo, eu colecionei algumas boas decisões.
E, bom, se eu tô acertando, o que me impede de não continuar acertando, né? Quem é você para falar que eu vou errar? E eu acho que esse que é um ponto que me chamou muita atenção por um tempo, porque eu tava numa cobrança tão grande por resultado, e só eu sou capaz de atingir aquele resultado, que eu comecei a entrar em conflito com qualquer pessoa que tinha uma visão diferente da minha. E na época, não porque eu achava que eu tinha que estar certo, mas porque eu precisava bater a meta. Então, bom, se eu tenho que bater a meta, se for para arriscar na opinião dele ou na minha, que se arrisque na minha. E compra a briga que você tiver que comprar. E acho que essa falta de escuta ativa que muitos, principalmente empreendedores, têm, acho que é normal. Você está conversando ali, até numa reunião de negócio, né? Você está tentando negociar com a pessoa, aí você percebe que você começa a falar um pouquinho a mais, de 1 minuto de fala você vai para 3, ele já... Eu percebo muito isso nos empresários que eu tenho uma conversa ali de prospecção. A não ser que ele esteja muito interessado, é ele que vê até mim. Se ele vê até mim, é uma situação. Agora, se eu tô indo até ele, se eu não conquistar ele rápido, esquece, o olhar dele já tá... Porque ele sabe as melhores decisões para a empresa. Você pode apresentar muitas das vezes boas justificativas, mas ele acredita que é aquilo que ele... Se ele chegou até aqui tomando essas decisões... Ele entende que continuar com isso é o que vai fazer ele tá lá a chegar num outro patamar. Mas aí já tem outros livros que nos mostram que o empreendedor do maior nível é aquele que é capaz de abrir mão daquilo que ele confia em nome de um bem maior. Para ouvir o outro. Exato, para ouvir o outro em nome de algo que é muito maior. Para manter aquele projeto. Exatamente. Olha, na minha opinião, esse é um dos fatores. Sempre acho que o ego é o que guia, né? É o principal elemento. Eu já vi acontecer diferenças de gerações. Isso acontecer. Mais de uma vez. No começo parecia que dava certo, mas o mais velho não concordou com os mais jovens, os mais jovens não concordou com os mais velhos. Eu já vi em casos de sucessão, foi esse caso aí dessa empresa, que era o sócio e a sócia faleceu, daí veio o marido dela para a empresa, daí eles não se bicavam. Divergência cultural, ou daí entra aí política, religiosa, às vezes um converteu numa coisa, o outro passou a defender tal coisa e havia incompatibilidade, ou seja, eu já vi de tudo. Mas em resumo, tudo é o ego, tudo. Todo é realmente a capacidade ou não da pessoa aceitar o outro, respeitar o outro, sempre. O único ponto que eu acrescento aqui é olhando para um ponto que eu acho que não pode entrar em divergência, que talvez até seja um pouquinho maior que o ego, são os valores, né? Então, se os valores não forem compatíveis... É difícil. Aí eu acho que já tá na minha visão, pelo menos agora, tá maior que o ego, né? Eu também acho. Isso eu acho que é quase inconciliável. O ego, por causa de dinheiro, você engole. Exato. Agora, os valores, muitas vezes, não. Também concordo com isso daí. Porque, realmente, o cara fala, não, é meia nota, pronto, acabou. O outro fala, não, é nota inteira. Ou seja, um a favor de sonegar, outro a favor... isso aí realmente não dá certo. Eu vejo. Tem um ponto interessante no caso também, que o nosso protagonista, ele fala, né, diferente de você que está indo já daqui a pouco pro pós-doc, né? Se Deus quiser. É o próximo passo, né? O nosso 2026. 2026? Aí não dá para aceitar tanta banca mesmo, né? Não. Já tem outro. Eu vou fazer na Europa ainda, então não vai... não vou estar aqui. Tem que abrir mão um tempo, né? Então, e o nosso protagonista, ele abriu mão de um doutorado, né? Justamente para tocar o projeto. Eu vejo que o Vinícius está mais nesse caminho, né? Fez uma graduação, né? Está inserido no mundo de startups, porque além da empresa que você tem, né? Da VS Digi, você tem participação e a diretora em outras empresas também, né? Exato. Né? Que são empresas que são startups que são de um valor astronômico dentro do mercado digital, né? Tô errado? Poxa, legal. Não, exato. Valuation de 40 milhões. Você quer falar um pouquinho dessa sua atividade também, além da VS Digi, falar um pouco desse seu papel como diretor, até para o nosso público te conhecer um pouco melhor também? Eu acho que é legal, né? Legal. Essa empresa foi uma relação muito interessante, né? Eu comecei ganhando um salário mínimo ali, acho que não era nem estagiário, foi o primeiro contratinho que eu... Quando que foi isso? Que eu fechei. 2019? Isso foi em 2019 a 2020.
Poxa. Exato, foi isso mesmo. Aí, nessa época, uma semana antes, isso. Eu comecei a trabalhar de CLT aqui numa empresa de software aqui de Prudente mesmo. Aí eu falei, eu lembro que eu vou até falar os números aqui, eu lembro que o CLT era 2,5. E esse contrato eu acabava ele mais ou menos em um dia e eu ganhava um salário mínimo. Eu falei, bom, eu tenho os outros 6 dias para ir atrás desse R$1.000 que está faltando aqui nessa conta. E eu assumi esse risco. E por que eu coloco esse comecinho da jornada como uma referência? Porque as demais decisões sempre foram em cima disso. E lá na época da empresa, eu assumi uma responsabilidade de tocar as redes sociais. Basicamente era isso. Tocar as redes sociais e construir os novos sites para iniciar essa jornadinha de captação. E o produto até então lá na época era contabilidade. E contabilidade era contabilidade. E olhando para a contabilidade, você vê que na verdade tem outros produtos, né, que envolvem a contabilidade. Você vê registro de marcas, você vê certificado digital. E eu falei, bom, tá aí uma chave de potencial. Bem na época da pandemia também o certificado digital, ele permitiu-se a emissão por videoconferência. Então aí a gente acertou. Bom, agora eu consigo fazer uma jornada 100% no digital. Começamos a abordar, né, as pessoas que precisavam de certificado digital e era uma forma muito fácil. Nessa época aí veio a ciência da computação que veio muito claro, né, muito matemático tudo, né. Bom, ele acabou de abrir empresa, o próximo passo ele emitir o certificado digital. Onde eu encontro essa lista de pessoas que acabaram de abrir empresa? Aí consulta no jurídico, pode ou não pode, o que dá para fazer? E foi indo até que a gente criou uma régua, né? Uma máquina de vendas que a gente chama hoje, né? Essa lista de empresas você consegue puxar na minha plataforma. Exatamente. Exatamente. Então aí a gente criou esse conhecimento muito grande em outbound. Então, aí hoje a gente é muito especialista em vendas diretas, assumiu também uma frente de canais diretos. Hoje a gente está em uma das empresas mesmo, só de Google, a gente tem investido hoje quase R$50.000 por mês. Poxa vida, só de Google Ads. Então, é uma responsabilidade que você assume de gerir essa mídia. Hoje, só de gasto de domínio, de hospedagem, de envio de e-mail... Cada conta aí é 20 mil para uma coisa, 30 mil para outra. Tudo para você rodar a máquina na promessa de você garantir o ROI, né? De você ver que tem uma máquina de imprimir dinheiro. Porque, bom, se eu estou gastando R$1 e estou ganhando 4 na outra ponta... E isso que você está falando é interessante, viu, Guilherme? Porque, assim, a nossa plataforma, cara, é assim, você só vende... Não é que você deixa de vender, mas, cara, se você não investir no Google ADS, cara... Não aparece. Dispensa. Você não aparece para o cliente. Exato. Né? Então, você tem que investir. E é interessante, porque quanto mais você investe, mais você aparece e a venda vai acontecendo, né? Então, isso é muito recorrente. Porque é aquilo, né? Por mais que seja varejo, toda empresa varejista ela começa no D0 com R$0, né? Ela tem que sempre fazer o mês dela, né? Só que aquele cliente que comprou e gostou, as indicações, a marca tendo boas avaliações, a prova social, isso faz com que você ganha uma escala, né? Potencializa através da marca, né? Que não é, você vê que não é uma forma tangível, não é uma forma matemática de você ver. Por mais que ali no Google tá matemático, você investiu tanto, imprimiu tanto, mas tem uma outra parte ali do negócio que entra aquela brand, que é a relação que você tem com o seu cliente, que por mais que seja no digital, você tem que ir atrás de construir um bom CRM, um bom centro para você se relacionar com o seu cliente e garantir que ele saia feliz daquilo, né? E o que essa empresa faz? Ela oferece serviços contábeis e certificação? Hoje, a Venture Builder, a SWSA, ela se posiciona como uma Venture Builder porque ela se posiciona como... eu tenho um bom processo principalmente vendas. Tá? A gente é forte porque a gente sabe vender. Então, a gente tem um bom processo de vendas. Já teve casos o desenvolvedor, que foi até a fintech, ele tinha todo o banco construído, mas ele não conseguia vender nem para a própria família. Mas ele tinha desenvolvido toda a estrutura do banco. Então, agrega essa empresa para cá, agrega esse sócio, ele tem a expertise dele, que é uma expertise que nós não temos, e começou-se a criar novos negócios a partir disso. Eu comecei já direto com a Hold, mas... com o tempo fui assumindo novas frentes de produtos. E hoje, né, a gente cai na VS Digi, porque através da VS Digi é a forma, não é nem fazendo o jabá, mas é a forma que eu tenho hoje, principalmente trazer aqui para o interior, essa capacidade de inovação, essa capacidade de aprendizado. Porque hoje quem está lá dentro da VS está comigo.
Então tá sobre a minha monitoria. A gente tem ali toda semana a gente tem uma avaliação dos clientes, então a gente sabe os clientes que se tá vermelho o cliente é porque as coisas não estão dando certo. Pega e paro para olhar. Se tá verde, paro para olhar também porque, bom, se tá verde, a gente tem aqui um desafio de não continuar na constância, né? E porque tá dando certo. Que legal. Poxa, e chega uma hora também que ele tá, por mais que seja maravilhoso, né? Ele tá dando R$1 e tá devolvendo 3. Só que ele fala, pô, já faz 1 ano e meio que eu tô nesses 3 e agora? Como é que eu vou para 5? Como é que eu vou para 10? Oferecendo. Exato. Como é que eu consigo escalar isso? Exatamente. Né? Que legal. Eu acho que assim, a gente já está caminhando aí pro final do episódio. Né? Não sei se vocês querem algum ponto, eu vi que o Vinícius anotou bastante coisa. Se você quiser comentar alguma coisa que você achou interessante do caso, fique à vontade. Um ponto que chamou muita atenção é em relação à oferta de compra. Porque a decisão dele ali, que me chamou mais atenção, foi: vou vender essa empresa ou para aposentar ou para construir uma nova. Sim. Mas é que aquilo, eu não quero dar o direcionamento, né? Cada um chega à sua própria conclusão. Mas vamos lá, você, o que você faria? Nessa situação especificamente, né? O Guilherme pode ter uma visão diferente, independente da pessoa que ler o caso do livro, pode tomar uma decisão diferente. Exato. Mas dentro do teu mundo, da tua realidade, o que você faria? Porque você tem uma possibilidade, né? O livro fala isso, né? Eu posso pegar esse dinheiro e curtir a vida com a família. Sim. Né? Meu sócio quer abrir um outro negócio e está meio contando comigo, apesar de não estar muito se falando, né? Mas quer já tocar um outro projeto, é isso, né? E aí, o que você faria? Eu acho que assim, se você te chegasse nessa encruzilhada, e agora, cara? Exato. Que é o caso todo, ele gira em cima dessa história, porque o cara acorda às 6 e pouco da manhã, vai pro escritório, escutando um rock aqui e tal, né? E aí começa a ter o dia e a hora tá chegando no período da tarde, que é essa reunião com esse investidor. Mas até ali ele não decidiu ainda, né? E você é o cara agora. Eu tenho a resposta pronta, eu quero ver o Vinícius. O que você decidiria? Eu acho que assim, se hoje você... Só lembrando. Pode falar. Só lembrando, né? Ele fala do caso lá do Snapchat, né? Eu vou aproveitar esse caso. O LX foi assim também? Porque assim... Você recebe uma oferta. Não, a empresa é minha. Aí fomos nós que criamos, não vou vender. Aí o outro concorrente vai lá, copia o teu negócio, tem mais grana, tem potencial, te arrebenta. Exato. Fica à vontade. Legal. Eu acho que assim, pegando o próprio caso ali do Snapchat, mas olhando primeiro para o Facebook. Hoje você consegue comprar a porcentagem do Zuckerberg no Facebook? O que se oferece para ele que retorna mais dinheiro do que o próprio Facebook? Hoje, o dinheiro que o Facebook retorna para o Zuckerberg é muito maior do que qualquer empreendimento imobiliário que ele venha ter aí na vida, ou que seja qualquer outro. Então, olhando para esse caso igual do Zuckerberg, ele não consegue comprar, ninguém consegue comprar a empresa dele. Sim. Já no caso ali do Snapchat, eu acho que vai muito da negociação. Quando a gente vai conversar com as Venture Capitals, né? Que aí já estão num outro nível já tive a oportunidade de conversar com o Banco do Brasil, já tive a oportunidade de conversar com outros fundos. Você, na hora da compra, ali na hora que você faz a oferta para a pessoa, ambos estão olhando para duas pontas. Do lado deles, eles estão olhando para você porque eles querem adquirir você como sócio, e eles querem ter você naquele negócio, só que eles querem pagar o mínimo possível e te manter na empresa com a menor porcentagem possível para que aquele negócio seja de fato vantajoso para eles. E da outra ponta ali você está olhando, eu quero aquele dinheiro. Só que muitos não olham para, além do dinheiro, o que mais eu vou conseguir naquela oportunidade de compra. Então, por exemplo, no caso do Snapchat, o que o Snapchat talvez tenha deixado de olhar? A base de usuários que o Facebook já tinha na época. Ele quis bater, com isso. Exato, quis bater de frente. Vamos supor que talvez naquela época a base de usuários deles não era nem 10% do olhando para o total do Facebook. Então como é que você briga? Nesse caso aqui, do que eu entendi, ele era pioneiro. E tem um fator, né, que é o fator tempo, que acho que isso escala qualquer negócio, né? Hoje o Uber é grande do jeito que é por conta de tempo, né? Abriu o negócio certo na hora certa, expandiu mais rápido do que todo mundo. E hoje está aí a prova disso. 10 anos sem ter lucro e agora aguentou a pancada. Exatamente. E muitos concorrentes que entram acabam não sobrevivendo, né? Sim, exatamente. Que é um outro negócio característico, né?
Aí, concluindo, o que eu faria? Não venderia 100% da empresa, porque eu acho que ele do cenário que está ali, ele não é capaz de construir outro negócio como ele já construiu, visto que ele tem o fator tempo do lado dele. Então, ele vai dar 2 tacadas, ele é tão fera assim que ele vai conseguir dar 2 tacadas dessa? Eu acho que não, acho que uma tacada já está ótimo já. Mas talvez faria uma proposta de vender vende uma parte. Uma parte. Porque já que a outra empresa é tão grande assim, então ele precisa enxergar naquela empresa algo que eles têm que, faz sentido eu vender uma parte. Que isso daqui eu com meu sócio não consigo. E já que ele quer aproveitar a família, cria vergonha na cara e contrata um CEO, né? E vira fundador, vira presidente do conselho, né? Só lembrando que muitas vezes pode acontecer do cara falar, não, eu quero tudo e ainda quero amarrado a você, né? Exatamente. E aí é outro problema, né? É um blefe, às vezes, tem que tomar exatamente. cuidado. Eu não tinha enxergado essa possibilidade, eu pensei que a gente ia ficar amarrado na possibilidade de ou vende ou não vende. Você foi numa terceira via. Tipo, vendo, mas não vende tudo. Sim, legal. Não, daí sim, eu concordaria. Mas se fosse só vender ou não vender, não pensaria 2 vezes. As empresas de tecnologia, só na pandemia que adquiriram um valuation de 20 a 40 vezes o valor do faturamento. Hoje em dia é normal, 10 a 20 é normal. Mas 20 a 40 foi só na pandemia, né? Principalmente com a necessidade de aquisição de tecnologia, de know-how e de equipe já feita. E tem decisões mesmo, a que você mencionou, que fica com uma parte, que dão errado também. Por exemplo, o Kabum. Hoje você faz valuation projetado para 5 anos. Dependendo do negócio, você consegue justificar 10. Projetar esse valuation para 10 anos. Mas depende muito do mercado que você está inserido. Do que pode acontecer. Exatamente. O Kabum foi isso. O Kabum, os 2 meninos lá, os 2 sócios do Kabum, eles venderam para o Magazine Luiza e receberam, acho que 40% do valor em ações do Magazine Luiza. 3,8 bi. Vamos dizer que na época da pandemia chegou a R$38 para ficar fácil a conta de 3,8. Agora vale 90 centavos. Exatamente. Ou seja, o 3,8 dele não vale nada. Exatamente. Então, assim, não tem a fórmula. Não tem a fórmula, para falar a verdade. Vai depender do negócio. Mas Guilherme, 20 vezes o que eu faturo no ano... é só onde que eu assino. Grana no bolso. No meu caso, porque no meu caso é uma advocacia, é um negócio que eu vendo horas, assim, é diferente do seu. Exato. O meu caso é quase uma libertação para mim. O legal é que ele se liberta do risco, né? Porque por mais que ele tenha uma máquina de imprimir dinheiro, ele ainda tem a responsabilidade de manter aquele negócio em pé. Dependendo do que acontece com aquele negócio, os 100 milhões que ele poderia ter, vira dívida, vira 100 milhões de dívida, né? Joga contra ele. Então ele abre mão do risco, né? Bom, vamos lá, pessoal. Bom, meus amigos, parceiraços, Guilherme e Vinícius, mensagem final para nossa audiência aí sobre o episódio de hoje. Eu sei que a gente teria muito mais coisas para discutir, mas acho que foi muito produtivo, foi excelente. Com certeza. E fica por conta de vocês agora. Bom, como mensagem final, agradecer você, dizer que é um prazer conhecer o Vinícius. Deixei meu cartão aí, mandar um oi no WhatsApp, que eu muito provavelmente tenho clientes para indicar para ele também. Legal, boa. Talvez ele também tenha o oposto também. E dizer, Wilson, que continue com esse trabalho. O empreendedorismo, você incentivar que as pessoas discutam sobre atividades econômicas aí, isso transforma. E realmente você vê a história dos países e os países que prosperaram são os países que incentivaram o empreendedorismo e que o Estado não veio lapidando, cheio de regramento aí, essas atividades econômicas, que infelizmente acontece com o nosso país muitas vezes. Então, mas ainda assim, mesmo nesses ambientes aí extremamente regulados, ainda assim tem a oportunidade de empreender, como eu estava contando para você. O caos tributário permite empreender na recuperação de crédito e assim por diante. Então, agradecer a você e deixar a mensagem para que o pessoal não desista de empreender, porque o brasileiro é bom nisso daí. Bacana. Eu confesso que eu até fiquei um pouco assustado, porque quando ele me chamou pro episódio, ele falou uma frase que chamou minha atenção, que foi, assustado foi bom, hein? Esse caso aqui me lembrou muito você. Aí quando eu parei pra ler o caso, eu tava lá, né? Será que eu sou drogado? Não, calma, você vai... Agora... minha família vendo isso daqui, gente, calma. Não, tô brincando. Mas vou falar por que não tem nem um Puma GTS. Vou falar por que eu fiquei assustado. Porque do protagonista,
A pessoa com quem ele se casa é psicóloga, né? E hoje minha namorada, que ela deve daqui a pouco ela vai estar escutando isso, mas Deus quiser a gente vai casar, ela também é psicóloga. Eu falei, agora eu entendi o porquê agora. Startupeiro, casado com uma psicóloga, ele sabia. Legal. Mas em relação primeiro em relação ao livro, eu li o livro de uma forma diferente, tenho lido o livro de uma forma diferente. Eu vou, na verdade, primeiro nas perguntas. Legal. Porque aí, através as perguntas que eu me identifico, eu faço a leitura do caso e faço meio que uma decupagem ali, né? Porque você vai isolando a história da pessoa e os pontos e você começa a se visualizar naquilo também. Então eu gostei muito do livro por conta desse motivo. Até não sei se alguém já leu dessa forma ou já falou que leu dessa forma, mas foi a forma que eu me encontrei a ler o livro. Não li da página 0 para a página 100. Até nisso eu não quis seguir, né? Quis fazer um negócio diferente, que foi buscar pelas perguntas. Eu me identificava nas perguntas e começava a fazer a leitura. Que legal. Então esse foi um ponto que chamou muita atenção. E em relação ao podcast como um todo, eu acho que é aquela visão que a gente tem que passar, principalmente aqui para a região, porque já é uma realidade, ainda mais quando a gente olha para São Paulo. Lá quando a gente olha para São Paulo, a gente vê muito evento, muito podcast, a gente vê empresas que lançaram podcast para se conectar com os outros empresários, para ter ali uma troca direta, se mostrar como uma pessoa que está realmente ali para ser interessante, não interesseira, e com isso grandes negócios surgiram. Então eu sou muito a favor da gente estar aqui conversando, sou muito a favor da gente criar rodas para mais empresários conversarem. Eu acho que essa união faz a força. Se hoje o maior advogado de Presidente Prudente se junta com o segundo maior advogado... Sim. É hipotético. Se junta com o segundo maior advogado, vocês vão ter um escritório que, fenomenal. Quem vai competir? Sem dúvida. O terceiro e o quarto? Sim. Enquanto ali o primeiro e o segundo estão se matando para um tentar ser melhor que o outro, porque a diferença é mínima... Se os dois se juntam, o terceiro e o quarto estão enroscados. Concordo. Então, acho que essa união, ela realmente faz a força, né? É uma frase que a gente escuta sempre, mas às vezes esquece de empregar nesses detalhes. É a frase do seu Milton, que está aqui, na lateral desse prédio. Ninguém faz nada sozinho. Exatamente. E é verdade. Exatamente. A gente precisa se juntar às pessoas que estão dispostas, né? E eu aprendi nos últimos anos, cara, a seguir um negócio. A gente precisa se juntar a pessoas que conseguem agregar. Tá? Acho que isso é fundamental. Concordo. Bom, meus amigos, estamos encerrando mais esse episódio. Tá? Obrigado. Guilherme, muito obrigado por ter aceito o convite. Vinícius, mais uma vez, grato aí também por ter aceito o convite e também por ser um dos patrocinadores aí dessa nova etapa. Tá? E, querida audiência, obrigado. Tá? Espero que a gente esteja atendendo aí os desejos de vocês, e o objetivo é estar melhorando a cada episódio, a cada novos participantes que venham e trazer sempre um conteúdo de valor. Um abraço a todos vocês. Obrigado.